Crise de 29, o que foi ela? Por que a gente está falando disso agora? A gente não era nem nascido há muitos anos atrás. Por que a gente vai falar disso agora? Fica aí que você vai ver. Antes da gente começar aqui, a gente precisa pontuar algumas coisas. Primeiramente, a gente precisa que você se inscreva no canal, deixe qualquer um dos dois, não importa. Manda pros seus amigos e tal. Essas coisinhas que a gente sempre pede aí, porque isso ajuda demais da conta. E agradecer também as pessoas que já estão fazendo isso. Muito obrigado, tá? Vocês são muito fofos mesmo. E um terceiro ponto é como a gente vai falar sobre economia, mas num contexto social, num contexto político. A gente vai tentar levar a conversa o mínimo possível para o contexto político, tá? O mínimo possível mesmo, até porque a gente está falando de um assunto muito delicado, que fica ali entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, então é um pouco complicado, a gente vai tentar ir o mínimo possível para esse tipo de lado, tá? Isso, a gente começa com a história ali em julho de 1914, que foi quando começou a Primeira Guerra. A Alemanha não estava fazendo muita coisa, falou, vamos fazer uma guerra aqui. Pô, começou a Primeira Guerra Mundial lá com a galera. Não foi isso? Foi exatamente isso. Lá para 1918, em novembro, foi dado o fim dessa Primeira Guerra. Depois disso, com o mundo praticamente todo em crise financeira, né, tendo que se reconstruir, foi quando iniciou esse processo que levou a crise de fato, né? Eu ia falar o crash, mas o crash mesmo aconteceu durante essa crise. A crise foi um acontecimento bem maior que teve como uma consequência o crash da bolsa, que foi em 29. Isso, como a gente está sempre falando sobre contextos históricos, principalmente, né, a gente precisa lembrar de algumas coisas. É claro que a gente brinca com isso e fala que os caras simplesmente quiseram fazer guerra, só que isso veio de muitas coisas, muitos adicionais, né, digamos assim. Tensões políticas, tensões nacionalistas, alianças militares, esse tipo de coisa. Mais ou menos o que leva um país a ficar ameaçando um ao outro hoje é a mesma coisa, a gente não mudou não, a gente não cresceu não, tá? Mas o importante de verdade é conseguir entender isso aqui para poder conseguir trazer isso aqui para nossa realidade e a partir disso conseguir não cometer os mesmos erros, tá? Principalmente porque a gente está falando sobre poderio econômico, militar e tal, então é importante que a gente consiga compreender o que aconteceu para que a gente não cometa os mesmos erros de novo. Exatamente, é importante ressaltar isso. Hoje a gente vai falar basicamente sobre a economia em si, como o Jorge mesmo já comentou, a gente não vai pegar por esse lado da política e tudo mais, isso aí você dá uma pesquisada depois você entender, porque a gente não vai fazer tudo por você também, né? Aqui a gente vai falar basicamente sobre a questão econômica, qual que foi a consequência de fato. Como eu acabei de comentar, teve a guerra em 1918 e depois a economia do mundo ela começou a praticamente cair. Eles tentaram manter, tentaram até levantar ela, mas não foi o que aconteceu de fato, né? A gente vai se apegar bem a esse ponto da economia em si. Então, o primeiro ponto, o que levou de fato a essa questão da crise em 29? A gente pode resumir que foi endividamento, digamos assim. Porque, assim, estava faltando mão de obra, por exemplo, a estrutura dos países, ela realmente não estava condizente com o que eles precisavam, né, de fato. E vendo toda essa situação, como os Estados Unidos ele estava só de olho em tudo que estava acontecendo no mundo, ele pensou, o pessoal está precisando disso, daquilo, de mão de obra, de crédito. Então, a gente tem aqui. E eles passaram a fornecer isso para outros países. Foi aí que começou tudo. Os Estados Unidos ele começou a fornecer muito para outros países, porque todos eles estavam necessitados de fato, né, de mão de obra principalmente, por causa da questão da guerra, né, que tombou grande parte da mão de obra dos países. E aí os Estados Unidos ele foi fornecendo tudo para outros países. Tudo isso levou a uma expectativa muito alta das pessoas, do mundo todo, né, em cima dos Estados Unidos em si. Ponto importante que a gente precisa se lembrar de falar é que não é de agora. Os Estados Unidos têm muitos inimigos, né, ao redor do mundo, exatamente por esse tipo de coisa. Começou ali, mas já havia se iniciado até um pouco antes, né? Os Estados Unidos sempre foi um lugar, sempre foi um país que
vamos dizer assim, eles esperam você ter dor de cabeça e aí te mostram a aspirina, entendeu? Esperam você ter doença e aí te aparecem com um remédio. Na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos não participou de forma tão ativa assim, mas eles participaram de forma mais passiva, digamos assim, né? Eles mandavam insumos básicos para os países que estavam quebrados, principalmente na Europa. Eles vendiam insumos básicos, remédio, comida, armas, principalmente. Os Estados Unidos sempre foi um grande vendedor de armas. Então, assim, tudo que o Humberto acabou de comentar é que os Estados Unidos eles sempre tiveram essa questão da positividade em relação a investidores, em relação a investimentos. Então, se você tem um país que está vendendo muito para muita gente, especialmente para o maior evento que está acontecendo no mundo, que infelizmente no momento era uma guerra, se eles têm esse entusiasmo todo de pessoas no mundo inteiro comprando coisas deles, obviamente o mercado deles vai crescer e muito. Não à toa, se a gente está falando de desenvolvimento de mercado, se lá atrás eles já falavam sobre esse tipo de questão, que está chegando aqui no Brasil hoje, a gente consegue ter um parâmetro, conseguir ter ali uma ideia de mais ou menos como era esse avanço tão grande assim, se tratando de finanças, quando se fala daquele país. Isso, e pontuando agora aqui, né, foi falado do nível que os Estados Unidos ele estabeleceu ali da economia dele para o mundo inteiro começou a ver com bons olhos a economia americana de fato, né? Inclusive nessa época passou a ser muito propagada pelo mundo a ideia do sonho americano, né, que é aquela família consumista, basicamente, que vivia todo aquele ideal, né? Uma família bem estruturada que vivia constantemente consumindo e aquilo fazia muito bem para eles. Our American way of life. Isn't it grand? Peace, freedom, and bacon and eggs. Então foi nessa época que tudo isso aí aconteceu. Foi quando os Estados Unidos ele estava de fato em vantagem econômica em relação a todo mundo, né? E aí, assim, até um ponto extremamente importante de se ressaltar, porque como a gente fala sobre expectativa, a gente está falando de moradores que estão, no mínimo, satisfeitos com o que está acontecendo ali. E aí os bancos, os grandes bancos, por a gente estar falando de um governo que era republicano, que era mais liberalista e tal, eles liberavam demais esse tipo de coisa, se envolvia muito pouco na economia. Então os bancos iam lá, diminuíam as taxas e liberavam linhas de créditos absurdas. Então as pessoas, como o Humberto tinha comentado, né, o crash da bolsa ele é uma consequência, não uma causa. Então as pessoas elas começaram a pegar essas linhas de créditos, começaram a consumir demais, até porque isso estava sendo extremamente espalhado lá. As pessoas queriam que as pessoas consumissem o máximo possível, porque consumindo a economia girava, né? E aí as pessoas conseguiam pegar esses créditos que eles tinham lá, eles pegavam aí, vamos supor, eles tinham ali $50 mil, né? Pegavam um empréstimo de $50 mil. Os 25 mil eles gastavam com besteiras, tanto que o lixo nos Estados Unidos é uma das coisas mais valiosas que existe no mundo. E infelizmente é verdade, o lixo nos Estados Unidos tem um valor absurdo, né? Absurdo mesmo, porque as pessoas compravam e compram demais até hoje, né? Aí vamos supor, eles pegavam lá 25 mil, gastavam com bobagem, gastavam com besteira, que eles tinham essa cultura de consumir demais o que estava sendo feito ali, e os outros 25 eles aplicavam na Bolsa de Valores. Né? E aí é até importante chegar nessa questão sobre o entusiasmo da Bolsa de Valores, porque recebia muito, era injetado um valor absurdo de outras partes do mundo também, só que a maior parte desse investimento era de americanos, que pegavam linhas de crédito, né? Exatamente. Então os Estados Unidos estava nadando de braçada no mundo, ali de fato, pelo que a gente vê na história, né? Tava voando, como diz hoje, voa moleque. Esse era os Estados Unidos. Até que a Europa não precisava mais deles, porque eles se recuperaram bem. E como o Jorge acabou de comentar, eles estavam produzindo absurdamente e atendendo a muitos países, mas daí os países começaram a deixar de precisar deles. E essa produção ela continua acontecendo. E isso gerou o que foi chamado de superávit. E esse superávit ele aconteceu principalmente, né? Porque suponha, você tem lá uma quantidade de coisas que você quer comprar, de ações, né? Mais especificamente. Aí você compra ações da Ford, por exemplo. Só que a quantidade de ações que foram compradas da Ford, a quantidade de coisas que a Ford vendeu, a quantidade de recursos que a Ford conseguiu arrecadar, foi para produzir 100 mil carros, entendeu? E aí a Ford, por alguma positividade de mercado, conseguiu produzir 120 mil. Só que só tinha 20 mil compradores, entendeu? Então o que eles iam fazer com esses 100 mil? Então a gente volta novamente ali ao cerne da questão, né? Que era tipo assim... Você tinha coisas demais para serem vendidas e tinha poucas pessoas para comprar.
Então, era exatamente isso. Hoje, tantas crises que acontecem hoje, crises, né, vamos supor assim, porque nenhuma das crises que aconteceu nesse século se compara àquela, graças a Deus, e tomara que não aconteça, né? Mas essas crises, elas acontecem exatamente por isso. Você tem oferta demais e tem poucas pessoas para comprar, e foi exatamente isso que aconteceu naquela época, não só na questão das ações, mas na questão de produtos de forma geral, insumos, carros, comida, tudo. Eles produziam demais, só que as pessoas não estavam mais comprando, e aí, né, alguém tinha que pagar essa conta. Exatamente. E o que aconteceu aí de fato foi muita produção, pouca demanda, muita expectativa com relação à renda variável, né, bolsa, e pouquíssimo lastro. Por exemplo, como ele tinha falado da Ford, a Ford estava lá em cima, a ação e a produção também, só que o consumo estava lá embaixo. Isso gerava um prejuízo absurdo para a empresa. Além do prejuízo atual, que era de não vender o que tinha produzido, aquilo ia ficar em estoque, não ia ser vendido, ia ficar em estoque, talvez a perda de mercadoria também estava envolvida. Então, assim, estava absurdamente insustentável. Absurdamente. Tudo isso foi levando a o que foi chamado de crash, né? Ou crack, como foi intitulado logo depois, né? Começou com a crise, com o mundo todo deixando de precisar daquele nível de produção, e como os Estados Unidos estava sendo muito visado, né? Foi ali que começou tudo, de fato. Começou com a economia real, depois foi para a Bolsa de Valores também. E isso é uma questão interessantíssima, até porque a gente está falando de duas coisas que são interessantes demais. A primeira delas é iniciar as nossas atitudes relacionadas à Bolsa de Valores, ações, mexer com esse tipo de questão, a comprar pedacinhos, né, de empresas. Só que o que precisa chegar para essas empresas é dinheiro de verdade, entendeu? São valores de verdade. E o valor que estava chegando para essas empresas eram valores de linhas de crédito, entendeu? Então as pessoas literalmente pegavam valores de empréstimo, pegavam valores altíssimos de empréstimo e investiam na Bolsa de Valores. E aí essa Bolsa de Valores, ela foi crescendo, só que ela foi crescendo sem estrutura. Ela foi crescendo sem alicerce, sem lastro. Até porque sempre que a gente fala sobre crédito, a gente está falando de pegar dinheiro emprestado com o futuro, entendeu? Inclusive a gente vai fazer, eu já fiz, não sei quando esse vídeo vai ser postado, a gente vai fazer um vídeo falando sobre pegar dinheiro emprestado com você do futuro. É exatamente isso que as pessoas faziam. Quando você tem uma linha de crédito aberta, você está abrindo uma fenda no tempo e pegando dinheiro lá da frente e trazendo para cá. Só que esse dinheiro lá da frente, ele precisa ser usado para alguma coisa que seja real. Se você pega esse dinheiro lá da frente e coloca ele numa economia que está girando agora, em algum momento a conta vai ter que ser paga. Em algum momento o pato vai ter que ser pago por alguém, né? Então foi exatamente isso que aconteceu. As empresas lá, elas tinham muito dinheiro aplicado nelas, muito dinheiro mesmo. Só que esse dinheiro, ele vinha primordialmente de linhas de crédito. Eles vinham primordialmente do futuro, entendeu? Então esse é o ponto importante de verdade. Quando essas pessoas começaram a pegar demais dinheiro emprestado do futuro e aí trazer para a realidade delas, e aí esse dinheiro estando aqui, elas pegaram esse dinheiro e aplicaram no mercado real deles. E aí, em algum momento, esse dinheiro que estava aqui, ele ia ter que sair de algum lugar. E aí, de repente, nesse ciclo onde a economia depende de uma coisa da outra, 2 pontos aqui já faltavam. Primeiro, as pessoas não conseguiam produzir tanto quanto elas precisavam, até porque elas deviam demais, entendeu? E as empresas que estavam usando o dinheiro dessas pessoas também estavam usando o dinheiro que não estava vindo de lugar nenhum. E aí foi exatamente isso que aconteceu. E aí, quando você tem alguma coisa que está estruturada em alguns pontos e esses 3 pontos aqui eles simplesmente não estão lá, você achava que ele estava e ele não estava mais, aí acontece o que aconteceu. Essa explicação aí foi braba, hein? Você conseguiu entender direitinho o que foi falado aqui? Porque esse ponto aí é vital para você entender de fato o que aconteceu. No próximo vídeo dessa série a gente vai explicar como que se sucedeu, como que iniciou, o que deu de fato com a questão do crash da bolsa, né? Que foi chamado ali, foi quando a bolsa de fato foi afetada, que praticamente foi o ápice dessa situação toda. No segundo vídeo a gente vai explicar o que foi o crash da bolsa e no terceiro vídeo dessa série a gente vai explicar qual foi a consequência de fato, o que a gente pode realmente aprender com tudo isso que aconteceu. Pode acontecer outro desse ou não, entendeu? Quais são as semelhanças, tudo isso a gente vai falar nos próximos vídeos. Então, primeiramente, comenta aí embaixo se você conseguiu entender essa primeira parte dessa série que a gente fez aqui. Se você tiver conseguido ou não, deixa a gente saber aqui, né? Lógico. Então não esquece de comentar aqui embaixo, participa com a gente, como eu já falei, a gente fala com vocês assim, então comenta aqui, compartilha com aquela pessoa que você acha que precisa saber desse tema, que você acha importante, você acha legal, e no próximo vídeo a gente volta falando sobre o crash da bolsa em 29.